Jeff Bezos, ele comprou o Washington Post, 2013, se não me engano. Foi 2013, por aí que ele comprou. Faz um tempo. Aí ele fez um editorial lá. Isso tem muito a ver também com o que está acontecendo em todo, acredito que todo mundo, não é isso? Porque, entre outras coisas, ele fala que a maioria das pessoas hoje, do povo em geral, acredita que a mídia é tendenciosa. Sim. Aí ele diz, qualquer um que não veja isso está prestando pouca atenção à realidade. E aqueles que lutam contra a realidade, eles perdem. Ou seja, que é a grande mídia que a gente fala. A realidade é a campeã invicta de tudo, que a gente chama de bigorna da realidade. Aí ele fala, seria fácil culpar os outros por nossa longa e contínua queda de credibilidade. Ele está falando do jornal. Sim. E, portanto, o declínio do impacto. Mas uma mentalidade de vítima não vai ajudar em nada nesse momento. Reclamar, por isso, não é uma estratégia para os grandes caras de mídia. Continua. A falta de credibilidade não é exclusiva do Washington Post. Os jornais também dos Estados Unidos têm o mesmo problema. Todos os jornais têm o mesmo problema aqui no Brasil também. Sim. Emissoras de televisão, tudo isso. É um problema não apenas para a mídia, mas também é um problema para a nação. Muitas pessoas estão se voltando para podcasts improvisados, postagens imprecisas de mídia social, a gente vê isso acontecer, e outras fontes de notícias não verificadas, o que pode espalhar rapidamente desinformação e aprofundar as divisões. Isso a gente vê direto. Aí ele fala, o Washington Post e o New York Times ganham prêmios, mas cada vez mais falamos apenas para uma certa elite. Ou seja, cada vez falamos mais com nós mesmos e não falamos mais com o povo. Então aí um diagnóstico. É um diagnóstico do cara que é o dono do jornal. Perfeito. Então é um negócio que a gente tem que pensar também da falta de credibilidade. E tem um detalhe. O Zuzu tem até um complemento aí. Tem um detalhe que hoje saiu um editorial falando dos jornais norte-americanos que colocam posição política. Isso, é isso que ele está falando. Exato. Porque o cara tava falando, o New York Times apoia a Câmara, o Washington Post é o Trump, então ele realmente é um grupo de mídia. A hora que o cara começa a manipular, você fala, porra, então que jornal que eu vou ler? Muito bom a sua colocação, parabéns. Não, minha não, do Jeff Bezos, que é o dono do jornal. Tá bom.